Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema super legal, dos 5 mitos que te contaram sobre a obesidade. São crenças que muitas vezes estão engessadas, estão enraigadas lá no fundo da nossa mente e que funcionam como verdadeiros empecilhos, obstáculos para que a gente consiga alcançar o emagrecimento verdadeiro e sustentável. E o primeiro mito que eu quero desconstruir aqui junto com vocês é o mito que diz o seguinte: minha obesidade é genética, logo é meu destino ser obeso. Gente, isso é uma crença muito limitante que acaba paralisando muitas pessoas no processo de emagrecimento. A gente sabe que a obesidade é uma doença complexa, multifatorial, que são vários motivos que contribuem juntos para que uma pessoa se torne obesa, para que uma pessoa ganhe peso. Além da alimentação, da atividade física, a gente sabe que o fator genética, sim, ele é importante. A gente vê famílias, por exemplo, de pessoas onde a maioria das pessoas sofrem de obesidade. Então a gente não pode negar a importância, a contribuição do fator genética, do fator hereditariedade na determinação da obesidade. Mas tem uma questão: a genética de longe não é o único fator determinante da obesidade. Então existem outros fatores que a gente pode modular, que a gente pode modificar, que a gente pode resolver, que vão ajudar essa pessoa, mesmo com a genética favorável, a perder peso e alcançar o emagrecimento real e sustentável. Então, muitas vezes, o pensamento de que minha obesidade é genética e por isso é meu destino, eu não tenho escolha, eu vou ser obeso para o resto da vida, esse pensamento muitas vezes não é saudável e paralisa você no seu processo de emagrecimento. Não deixe de reconhecer a genética como uma dos desafios que talvez algumas pessoas tenham mais do que outras no processo de emagrecimento. Mas de longe esse não é o único fator. Existem outros fatores. É como se numa escala de 0 a 100%, a genética respondesse por 20%, 30% ou até 40% em algumas pessoas. A gente não tem um número exato, né, para quantificar o tamanho da influência da genética no seu processo de obesidade, mas ela nunca será 100% determinante do seu processo de perda de peso. Então, existem outros fatores, sim, que a gente pode modular. E eu vou ser até um pouco mais ousada nessa minha fala para vocês agora e dizer que até a genética ela pode ser modulada de acordo com os nossos hábitos, de acordo com o restante dos fatores que juntos compõem esse 100%. Existe uma coisa chamada epigenética. É como se fosse uma estratégia, né, de modular a expressão dos meus genes. Então, mesmo que eu tenha uma genética muito ruim, que favorece muito a perda de peso, se eu tenho uma alimentação equilibrada, se eu tenho hábitos saudáveis, se eu tenho uma prática regular de atividade física, um sono de qualidade, se eu cuido do meu corpo, eu posso modular a expressão dos meus genes. É como se uma parte dos meus genes, né, que determinariam um ganho de peso, eles podem não ser totalmente expressos. Eu posso ainda modificar. É ousado dizer isso, mas eu posso mudar a expressão dos meus genes e, consequentemente, a minha genética, tornando-a o mais favorável possível para que eu tenha sucesso no meu processo de emagrecimento. Então, nunca se sinta um perdedor, um derrotado, um fracassado, porque vem de uma família que sofre de obesidade, porque tem uma história forte e importante de perda de peso na sua família, porque ainda assim eu te digo, você é capaz sim de alcançar um emagrecimento real e sustentável, porque a ciência nos dá essa garantia de que a genética não é 100% responsável pelo quadro de obesidade de uma pessoa.
Ok, então falado isso, vamos para o nosso segundo mito. O segundo mito que eu escuto muito: sou obeso porque o meu metabolismo é lento. Nossa, como eu escuto isso. E a gente sabe que esse pensamento é até um pouco sedutor, né? Porque se a gente entende que metabolismo é o quanto de calorias a gente gasta num dia, se uma pessoa tem dificuldade para emagrecer, a gente meio que é levado a pensar que é porque o metabolismo dessa pessoa é lento e essa pessoa gasta menos energia do que deveria. E aí a energia que sobra, que não foi gasta, ela vai ser estocada na forma de gordura e geraria a perda de peso. Mas pasmem, gente, isso não é verdade. Pelo contrário, as pessoas que têm obesidade geralmente têm um metabolismo mais alto do que as pessoas magras que não têm obesidade, da mesma idade. A gente sabe que muitos fatores interferem com o metabolismo. A idade é um dos fatores. Quanto mais velho a gente fica, mais lento fica o nosso metabolismo. Mas se você pegar pessoas da mesma idade, do mesmo sexo, vamos supor, duas mulheres de 40 anos, e elas têm a mesma idade, o mesmo sexo, mas uma tem um peso, né, mais alto, uma é obesa e outra tem um peso normal. Se a gente fizer um exame chamado calorimetria indireta, que é um exame que avalia o metabolismo dessas pessoas, a gente se surpreende, porque as pessoas obesas têm um metabolismo mais alto do que as pessoas com peso normal, né, considerando que todo o resto tá igual para todas elas, mesma idade, mesmo sexo e tudo mais. Por que isso? Porque metabolismo é o gasto de energia que o meu corpo leva para fazer suas atividades diárias. E uma pessoa que tem um peso maior, ela gasta mais energia para se locomover, o sistema muscular, o sistema ósseo dela, né, é mais pesado, então ela precisa mobilizar mais energia para se movimentar. Até o movimento de respiração, como ela precisa vencer uma resistência maior pelo próprio peso da caixa torácica, também exige mais energia. Então, uma pessoa com um peso maior, ela é levada a gastar mais energia no dia a dia para fazer as mesmas atividades de uma pessoa com peso normal. Então, essa história de que eu não emagreço porque o meu metabolismo é lento, não é verdade. E acredite, esse pensamento muitas vezes acomoda as pessoas, paralisa as pessoas, porque eu fico com essa desculpa dentro de mim. Ah, não tem jeito para mim, o meu metabolismo é lento, é de nascença. Isso não é verdade. Além dele não ser lento, além de você ter um metabolismo até mais alto do que as outras pessoas, ainda existem formas de você aumentar ainda mais esse metabolismo, através da atividade física, através do movimento no dia a dia. E se você faz, por exemplo, os mesmos 10 minutos numa esteira, na mesma velocidade que uma pessoa não obesa, o seu gasto calórico ao final desse treino vai ser muito maior, porque você precisou de muito mais energia para dar cada passada e para conseguir concluir aquela tarefa. Ok, então mais um mito foi para o saco. Agora a gente vai para o terceiro mito que te contam sobre a obesidade. Pequenas reduções de peso não fazem diferença. Quem nunca escutou isso? Ah, só 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, isso não faz diferença nenhuma. Isso não é verdade, minha gente. Muitas vezes, muitas pessoas não iniciam o processo de emagrecimento porque pensam: ah, eu nem vou começar porque eu preciso perder 20 quilos, 30 quilos e eu não vou conseguir perder, é muito peso. Eu só vou melhorar se eu perder essa quantidade de peso. E isso não é verdade. Vários estudos, vários artigos científicos mostrando que perdas modestas de peso, de 5% do peso, 10% do peso inicial, são suficientes para impactar a qualidade de vida dessas pessoas de uma maneira incrível. E eu tenho relatos no meu consultório, por exemplo, de pacientes que tiveram perdas mais modestas de peso e um impacto grandioso no dia a dia, em melhora do sono, melhora da disposição, melhora da
energia, se sentindo mais leves, se sentindo mais energizadas, com perdas pequenas de peso que elas não acreditavam que eram suficientes para gerar todo esse resultado antes de começarem o processo de emagrecimento. Quando eu digo assim, uma perda de 5%, 10% do peso inicial, eu estou falando, por exemplo, uma pessoa de 80 quilos. Se ela perder 5% do peso dela, que são apenas 4 quilos, ou 10% do peso, que são 8 quilos, uma perda de 4 a 8 quilos, é suficiente para gerar impacto no bem-estar, na qualidade de vida e, acredite, para transformar a vida dessa pessoa para melhor. Então, não deixe que esse pensamento de que pouco peso não faz nenhuma diferença paralise e impeça você de começar o seu processo. O que você perder e conseguir manter nesse processo, certamente, seguramente, vai te trazer impacto grandioso na sua qualidade de vida. E falado desse terceiro mito, a gente vai para o quarto mito agora, que é um mito que muitas vezes também impede as pessoas de começarem um processo de emagrecimento, que é o seguinte: para eu emagrecer, eu preciso cortar doces, eu preciso definitivamente parar de comer doces. E esse pensamento é um pensamento que muitas vezes, quando a gente pensa rapidamente, ele faz sentido. Ora, se o doce é um alimento muito calórico, geralmente, quando eu corto os doces, eu tenho mais chances de emagrecer. Sim, isso faz sentido, mas o perigo de você pensar, e é por essa razão que eu considero esse um grande mito sobre a obesidade, é que as pessoas entendem esse pensamento como algo radical. Eu preciso parar definitivamente de comer doce para que eu consiga emagrecer. E isso não é verdade. A gente sabe que muito mais importante no processo de emagrecimento é o que a gente chama de balanço calórico negativo. Então eu preciso, no final do meu dia, ter ingerido menos calorias do que as calorias que eu sou capaz de gastar. E como eu vou distribuir essas calorias é algo que me deixa com um pouco mais de flexibilidade. E dependendo de como eu planejar essa quantidade de calorias que eu vou consumir no meu dia, cabe sim o doce. O doce pode fazer parte da minha dieta, pode fazer parte do plano alimentar, sem comprometer o meu resultado final de emagrecimento. A grande armadilha de você pensar que para emagrecer você precisa cortar doces é você entender que para emagrecer você precisa ser radical. Você precisa viver em alto sacrifício, passando vontades, fazendo dietas muito restritivas, e acredite, isso não funciona. Pode funcionar por um curto período de tempo, mas ninguém consegue sustentar o processo de emagrecimento fundado em alto sacrifício. Ele precisa, pelo contrário, ele precisa estar fundado numa esfera de prazer e bem-estar. Então, se para mim me faz bem e me deixa satisfeito, me deixa feliz colocar uma pequena quantidade de doce no meu dia, porque eu preciso tirar completamente para conseguir emagrecer? Eu posso planejar minha refeição como um todo, eu posso equilibrar, eu vou comer o doce aqui, então na minha próxima refeição eu vou escolher uma coisa mais leve ainda, uma coisa menos calórica ainda, e isso não comprometer o meu resultado final. E o quinto e último mito, para a gente fechar esse vídeo maravilhoso de desconstrução de crenças que podem estar te impedindo de perder peso, é o seguinte: remédio para emagrecer tem efeito rebote. E, gente, eu sei que muitas pessoas têm preconceito com medicação para emagrecer. E eu entendo essas pessoas, porque a gente escuta muita coisa por aí, histórias, notícias, redes sociais, noticiários, né, contando muitos relatos de pessoas que fizeram algum tratamento para perder peso, usaram medicamento para isso, às vezes com orientação médica, às vezes por conta própria, conseguiram perder peso e voltaram a ganhar todo o peso. O que é que a gente logo conclui quando a gente escuta relatos como esse? A medicação
dá efeito rebote. Não adianta tomar o remédio, porque quando eu parar de usar, eu vou engordar tudo de novo. E é aí que está a casca da banana, a grande armadilha. Gente, obesidade é uma doença crônica. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou querendo sentenciar as pessoas que têm obesidade como doentes, não é isso. Mas a gente precisa respeitar a obesidade como uma condição que pode, para o resto da vida, tentar se sobreviver a todo momento. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Uma pessoa que já teve obesidade, que teve um peso máximo na vida, ela sempre terá uma tendência natural a voltar ao maior peso que ela teve. E isso é biologia. Nossos antepassados foram programados para preservar reservas de energia. Nossos antepassados ficavam longas horas sem comer, faziam jejuns prolongados, tinham momentos de privação de alimento muito grandes. Então a gente programou nossa genética, programou nosso DNA para poupar energia, né? Então quando uma pessoa que tem uma reserva de energia alta, né, como uma pessoa obesa, que tem uma grande quantidade de massa de gordura, começa um processo de emagrecimento, o cérebro dessa pessoa entende que ela está perdendo todas as reservas de energia que ela tem. E o que é que o cérebro sente nessa hora? Opa, ele se sente ameaçado. Todas as reservas de energia dessa pessoa estão indo embora. Então o cérebro naturalmente vai tender a fazer essa pessoa voltar a recuperar a reserva de energia que ela perdeu, voltar a ganhar peso. Então o cérebro aumenta a fome, ele é capaz de reduzir o metabolismo total dessa pessoa no dia, fazendo tudo contra a perda de peso para que essa pessoa volte a ganhar peso. E isso acontece em qualquer pessoa que começa um processo de emagrecimento, seja com remédio, seja sem remédio. Uma pessoa que optou por não usar nenhum medicamento para perda de peso e começou, que isso é perfeitamente possível, e começou um processo de alimentação saudável, começou uma prática regular de atividade física e continuou nesse processo. Se em algum momento ela para de fazer isso, há uma tendência natural desse peso voltar. Isso é efeito rebote? Não, é a tendência do corpo de voltar ao peso inicial por uma programação genética que foi definida, que foi organizada ao longo de anos e anos, centenas de anos, na evolução da espécie humana. Então, quando você usa uma medicação para emagrecer e você faz um tratamento e você perde peso, quando você para essa medicação, e geralmente as pessoas quando param o tratamento, algumas vezes também para a atividade física, também para o cuidado com a alimentação, essa pessoa vai voltar progressivamente a ganhar peso, porque o cérebro dela está programado para isso. Logo, isso não é culpa da medicação, nem culpa da dieta que ela fez, nem culpa da atividade física. A culpa é do cérebro, é do hipotálamo, uma região que está lá no fundo do nosso cérebro, que determina nosso metabolismo, aonde está o nosso centro regulador da fome e da saciedade. E eu não estou dizendo aqui nesse vídeo que todo mundo deve usar remédio para emagrecer. Tão pouco que deve usar sem orientação do seu médico endocrinologista. Não é isso. Mas a ideia desse vídeo é desconstruir o mito de que remédio para emagrecer gera efeito rebote, quando na verdade esse efeito é um efeito natural que pode acontecer em qualquer pessoa que faz qualquer tratamento para perda de peso, seja só com dieta, seja com medicamento associado, ou até mesmo aqueles que fazem cirurgia bariátrica. Alguns podem reganhar o peso. Você deve conhecer alguém que fez cirurgia bariátrica e reganhou o peso, porque esse mecanismo de reganho de peso é muito além do método que foi usado para alcançar o emagrecimento. Ele é uma programação natural, uma programação intrínseca do nosso DNA, do nosso cérebro, do nosso metabolismo. Pessoal, então eu espero que tenha ajudado você nesse vídeo a desconstruir esses 5 grandes mitos que param as pessoas no processo de emagrecimento. E eu espero sinceramente que você esteja aí ao final desse vídeo, aqui agora, se sentindo motivado, entusiasmado para começar o seu processo de emagrecimento. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.